Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como foi o seu dia? Passou o seu dia na presença do Senhor? Passou o seu dia desfrutando das bênçãos que o Senhor tem para nós? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que neste momento que vamos meditar na palavra dele, ele possa ir aí te sondar, visitar a sua casa, visitar o seu lar, que ele possa contemplar cada morador da sua casa, que ele possa visitar cada familiar seu, que ele possa dar um livramento, em nome de Jesus, jogar por terra toda flecha do inimigo, toda investida contra o seu lar, contra a sua família, que ele possa, em nome de Jesus, dar o livramento. O nosso Deus é um Deus que tem poder e para ele nada é impossível, ele pode todas as coisas, mas para isso é necessário estarmos buscando ao Senhor, é necessário pedir ao Senhor, orar, clamar para que ele venha trabalhar em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. E vamos então aqui, hoje, irmãos, estou gravando de uma outra sala que tem aqui no espaço, na sala de saúde e bem-estar, porque lá tá um pouco movimentado hoje, tem hora que eu me empolgo, né? Quero me expressar. Cada um tem uma forma, né, de se expressar, de falar, e eu sou bem expressiva, irmãos, tanto no louvor, quanto na oração, quanto aqui, né, fazendo devocional. Eu gosto muito de externar, expressar aquilo que eu estou sentindo. Se eu estou muito feliz, muito alegre, eu quero, né, ser alegre, mas se eu estou triste, se eu senti a presença de Deus, se eu me emocionei, eu quero chorar também. Eu sou assim em todos os lugares. Eu moro no sítio, lá nós temos galinha, gansos, cachorro, e tem hora que eu ligo o som bem alto e vou lá para a área e começo a adorar. Aleluia. Só eu e os bichos, as crianças ali, e eu adoro o Senhor do meu jeito, sabe? Levanta a mão. Ai, irmãos, é muito bom você estar na presença de Deus e ser quem você é. O mundo sempre vai te criticar, né? O mundo sempre, as pessoas, muitos não vão te entender. Mas o que importa é o que o nosso Deus, ele precisa nos... O que importa é que ele nos entende, né? Isso basta. E se você chegou agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já te amo em Cristo Jesus, como eu amo cada um que está aqui nos acompanhando. Eu agradeço a Deus por cada vida aqui. E todos os dias eu oro para que Deus venha abençoar cada uma delas. Se inscreva no canal, curte e comente aqui também. Compartilhe também. Quando você compartilha, a plataforma aqui começa a entender que o conteúdo não te ofendeu, que o conteúdo é bom, assim ele envia para mais pessoas. Eu também quero pedir sua ajuda lá no Instagram. Estamos em um trabalho lá de oração, compartilhamos oração todos os dias, louvor às vezes e um pedacinho do devocional. Vai lá, curte os vídeos, deixa um amém, um glória a Deus, um coração, uma mãozinha, curte. Se você quiser, compartilhe também, porque lá muitas pessoas denunciam, né? Muitas pessoas mesmo, irmãos. E com isso o sistema segura o conteúdo, não envia para outras pessoas, porque ele começa a entender, esse conteúdo aqui está sendo muito denunciado, então é ruim. Então eu preciso segurar esse conteúdo. Então eu peço a sua ajuda, nos acompanhe lá no Instagram também. E seja um canal de bênção, porque a partir do momento que você curte, deixa um amém ou você compartilha, você vai ajudar para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu tenho orado por esse trabalho, tenho colocado nas mãos do Senhor e todos os dias eu peço a orientação dele, peço para que ele venha nos direcionar e abrir as portas, né? Porque estamos aqui por ele, por amor, por ele, para ele, são todas as coisas. Vamos então para Atos, falei demais, né? Misericórdia. Estamos meditando no livro de Atos, e no livro de Atos nós vimos a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e também vimos a conversão de Saulo. Lembra que Saulo, que perseguia os cristãos, Saulo que era um perseguidor, tanto é que Estevão, um diácono, servo de Deus, obreiro do Senhor, morreu apedrejado aos pés de
Saulo. Mas esse Saulo que perseguia tanto os cristãos, em um momento teve um encontro com o Senhor. Ele estava indo para uma outra cidade perseguir os cristãos quando ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu? E essa voz respondeu: eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Irmãos, vamos voltar aqui rapidinho em Atos 9, só para relembrar essa história linda. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Pronto, irmãos, daqui para frente, Saulo se converteu, porque ele teve realmente um encontro com Jesus. Ele que tanto perseguia os cristãos, Jesus apareceu para ele e disse: você não persegue os cristãos, não. Você está me perseguindo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está vendo, irmãos? Quando alguém compra uma batalha contra nós, quando alguém nos persegue por causa do Evangelho, na verdade, está perseguindo o próprio Jesus. Não é bom mexer com os cristãos, não, hein? Porque estão brigando com Deus, estão mexendo com o nosso general de guerra. A peleja é dele, ele que trabalha por nós, aleluia. Irmãos, e daí por diante, Paulo perdeu a visão. Levaram ele para um lugar. Jesus disse que ele devia ir para um lugar e encontrar com Ananias, e quando Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar. A partir daquele momento, meus irmãos, Paulo, ele se tornou um grande homem de Deus. Realmente teve um encontro, e nós já vimos as viagens missionárias dele. Não tem quando aquela pessoa tem um encontro com Deus, tem experiências com Deus e quer gritar para o mundo todo ouvir? Então, foi o que aconteceu com ele. Ele queria falar para todos sobre o nosso Deus, e assim nós temos que ser. E hoje aqui em Atos capítulo 17, nós vamos ver Paulo em Tessalônica e em Bereia. Irmãos, aos pouquinhos, percebam o evangelho se espalhando para as cidades, para os países, aos pouquinhos. Atos dos apóstolos, exatamente isso, atos do Espírito Santo, no crescimento, no surgimento e no desenvolvimento da igreja, como tudo começou. Já vimos eles em tantos lugares, né? E agora em Tessalônica. Vamos ver como eles chegaram lá, o que aconteceu, o que espera por cada um deles, irmãos, dessas viagens. Começa assim o versículo 17 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Irmãos, em todo lugar que Paulo ia, ele pregava sobre o Senhor, ele falava das Escrituras. E aqui diz no versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Como que é lindo a conversão, né? Uma pessoa que em outro momento estava perseguindo o Cristo, perseguindo os cristãos, agora estava anunciando: ei, eu tive um encontro com ele. Esse Jesus, ele realmente é o Cristo, ele é aquele que nós esperávamos. Que bênção, né? E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Muitos aceitavam ali aquele evangelho e recebiam de bom grado, mas outros não. Vamos ver aqui? Olha aqui, irmãos, o que diz o versículo 8.
Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Eles foram atrás de Paulo. Irmãos, sempre que nós nos colocamos à disposição para fazer a obra do Senhor, seja em qualquer lugar, na praça, na rua, na sua vizinhança, na sua igreja também, sempre vão se levantar, sempre o inimigo, sabe, perturba alguém para se levantar contra você. Irmãos, está queimado, está repreendido, mas o inimigo ele não quer que a obra seja feita. Até mesmo no Instagram, que eu pedi a sua ajuda agora, não pedi. Por quê? Porque são coisas que querem nos fazer parar, são coisas que querem nos entristecer, sabe? E é isso que o inimigo sempre fez. A estratégia do inimigo é a mesma, ele não muda, a estratégia é a mesma, nos fazer parar, desanimar. E é por isso que eu venho aqui, peço sua ajuda, vai lá, deixa um amém, curta, porque isso você ajuda o vídeo a ir para mais pessoas. Porque é ruim quando você faz um vídeo e ele fica bloqueado. Aí o que acontece? Você fica desmotivado, você fica triste, não é? Mas isso são estratégias do inimigo, irmãos. Coisa antiga dele. E as pessoas aqui diz, ó, pessoas invejosas e perversas. O inimigo suscitando, o inimigo sempre motivando essas pessoas com sentimentos ruins, sabe? De ira, de raiva, de inveja, o inimigo. E com essa perseguição, novamente, vê, Paulo, irmãos, de perseguidor realmente se torna perseguido. Olha o que aconteceu, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Enviaram para um outro lugar, Bereia agora. Eles estavam em Tessalônica, agora foram enviados à noite para um outro lugar. E quando chegaram, ficaram em casa, escondidinhos? Não. Aqui já diz que eles foram para a sinagoga continuar falando do Senhor, irmãos. Sabe, queimava no peito deles aquela sede, aquele desejo de falar do Senhor. Que chama, né? Que possamos pedir ao Senhor essa chama, esse desejo, sabe, irmãos? Esse amor pelas almas. E aqui diz, olha o que diz. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Irmãos, as pessoas lá de Bereia, eles tinham esta característica de examinar as escrituras. Será que é verdade que está falando? De conferir. Irmãos, nesse ponto aí, nós também temos que ser igual os bereanos, hein? Temos que conferir na Bíblia, temos que examinar as escrituras. Nem tudo que você ouvir aí, irmãos, você pode acreditar. Vem aqui na Bíblia, confere. A Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso, que tem que colocar isso no meio da igreja? A Bíblia fala que essas coisas, irmãos, se não tiver aqui, não provém do Senhor. Vocês sabem, né? Eu sou advogada, meu esposo também. Irmãos, o juiz só pode condenar uma pessoa de acordo com o que está ali na lei. Ele não pode ir para mais nem para menos. Ele tem que seguir ali. E nós cristãos também, nós não podemos fugir daqui. Se não está aqui, irmãos, não provém do Senhor. Tudo. Examine as escrituras. Não seja uma pessoa que ouve e depois você muda de opinião. Não, você precisa conhecer as escrituras e conferir, examinar, para saber se está em conformidade com aquilo que o Senhor deixou para nós. A Bíblia, irmãos, é o manual de como nós vamos chegar no céu. E temos que seguir certinho o manual, sem acrescentar, sem tirar em nada, hein?
versículo 12 continua: de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Irmãos, todos acabavam crendo no poder da palavra de Deus, aleluia. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão, fizeram com que se alvoroçassem. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, novamente, aquele pessoal voltou perseguindo Paulo, tiraram Paulo dali para o mar e Paulo foi agora para um outro lugar. Mas, irmãos, em todos os lugares que Paulo ia, ele lançava semente e várias pessoas recebiam a palavra. E aquelas pessoas, elas iam nutrindo, a palavra ia crescendo e elas iam falando para as outras. E assim foi crescendo o evangelho e chegando até nós. Glória a Deus, né? E agora Paulo, ele estava em Atenas, correndo também, né, sendo perseguido, chegou em Atenas. Irmãos, e é claro que Paulo agora em Atenas iria falar da palavra do Senhor, porque a palavra queimava no coração dele, o amor pelas almas, o desejo de falar de Jesus, aquela experiência que ele teve. E Atenas, irmãos, era uma cidade que não conhecia o Senhor também. E olha que interessante, todos os lugares que Paulo ia, ele jogava ali a sementinha crescendo no coração das pessoas. Olha o que diz o versículo 16 sobre a cidade de Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ovelhinha de Jesus, Atenas era uma cidade muito idólatra. Eles adoravam muito a ídolos, muitos ídolos. E eles tinham até medo de deixar algum deus de fora e fizeram um areópago só para ídolos. Muitas imagens. E eles com medo de falhar em alguma imagem, não colocar um Deus tal, colocou até um lugar lá dizendo: ao Deus desconhecido. Nós cultuamos até mesmo ao Deus que nós não conhecemos, de tanto medo de falhar. Muita idolatria. E quando Paulo chegou falando de Jesus naquele lugar, olha o que fizeram aqui no versículo 19. E tomando o levaram ao areópago, onde tinham ali várias imagens, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Que nova doutrina é essa? Quem é esse Jesus que você fala que morreu, ressuscitou? Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Irmãos, eu preciso ler o discurso de Paulo. Escuta aqui, versículo 22. E estando Paulo no meio do areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele aproveitou, irmãos, aquele altar ao Deus desconhecido e disse: eu venho anunciar esse Deus desconhecido a quem vós honrais e vocês nem sabem quem ele é, né? Então eu venho apresentar para vocês. Oh, glória! Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a vida, a respiração e todas as coisas. Ele está tentando explicar ali, irmãos, que o nosso Deus não era um Deus
que ficava ali no altar deles, naquele santuário, sendo servido. Não, aleluia, que o nosso Deus que dava vida, o nosso Deus não era tão pequeno assim, tão limitado, a ponto de ficar num santuário pequenininho e que não precisava de nenhum símbolo para ele. Por quê? Porque ele mesmo era tão grande que fez os céus e a terra e a todos deu a vida. E ele continua: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Irmãos, e para finalizar o capítulo 17, devocional de hoje, vamos finalizar nas palavras de Paulo aqui no versículo 29, continuando o seu discurso. Ele diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Veja, irmãos, veja, ele estava ali dizendo que o nosso Deus não podia conter naquele ouro ou prata ou em pedras feitos, irmãos, por imaginação de homens. Porque quem faz uma estátua? Quem faz uma imagem? É o homem que imagina ali. Se eu fosse desenhista, eu podia desenhar aqui uma imagem metal no barro. Mas não, o nosso Deus, ele é muito grande. E era isso que Paulo quis dizer aqui para o povo. Mas Deus, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha que lindo! Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Ou seja, irmãos, quando a pessoa desconhece que aquilo é errado, o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, claro. O mesmo, irmãos, se aplica aos índios, por exemplo, aquele índio lá no meio daquela mata que nunca foi evangelizado, não sabe da palavra, não sabe o que é errado, o que não é errado. O Senhor vai ter misericórdia dele, igual dessas pessoas aqui que desconheciam a verdade. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, para que todos conheçam que Jesus é o único e suficiente Salvador, para que todos saibam que Jesus vai nos buscar, que Ele vai nos salvar, que Ele perdoa, que Ele liberta. E aqui Ele continua dizendo: porquanto em determinado dia em que com justiça há de julgar o mundo, um dia o mundo vai ser julgado por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, ou seja, por meio de Jesus. E aqui, irmãos, olha aqui: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, pregando ali a palavra, deixando ali a sementinha no coração de cada um, como você está ouvindo aqui agora a palavra. Ovelhinha, e que em nome de Jesus este devocional tenha falado com você de alguma forma, sabe? Tenha tocado no seu coração, tenha te esclarecido algo, tenha feito você entender algo da parte do Senhor. Receba essa palavra e que possamos ser como esses bereanos, irmãos. Aprender a conferir na Bíblia, não deixar ser levado por qualquer palavra, tá? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos virão falsos doutores, falsos mestres, que terão tanta lábia, saberão falar tanto, que se possível fosse, eles enganariam até os próprios escolhidos. E que possamos também aprender aqui com Paulo, lá no Areópago, né? Ao Deus desconhecido, que o nosso Deus, ele não é limitado a um santuário, a um altar. Não, ele não cabe na imaginação do ser humano. Nós não conseguimos imaginar o nosso Deus. Que a adoração seja levada somente a Ele, sempre, de forma única, só para Ele, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que receba essa palavra com alegria.
Não receba com crítica não, é do Senhor, tá bom? É porque Ele te ama muito, Ele quer te salvar. Por isso que Ele te trouxe aqui, ovelhinha, porque Ele te ama muito, eu também te amo, tá? Beijo, beijo, beijo e nos acompanhe, tá?